Então, pessoal, continuando aqui, vamos falar sobre as muflas e os terminais, tá? A principal função da mufla é justamente fazer o isolamento da parte condutora do cabo de média tensão e do seu aterramento. Tá? Então, como nós temos aqui esse exemplo de duas muflas, uma mufla para uso interno e uma mufla para uso externo. Tá? A mufla de uso interno ela não precisa da saia de isolamento, porque internamente o efeito corona é menor, né, do que externamente. Mas mesmo assim, na maioria das vezes, se utiliza a própria mufla de uso externo no uso interno, por uma questão de praticidade. Mas qual é a principal função dela? Aqui nós temos a parte condutora da mufla, que é esse terminal, e logo aqui abaixo nós vamos ter o aterramento da mufla. Então essa mufla serve aterramento do cabo. A mufla serve para separar em mais de 15 centímetros a ponta aqui do condutor, o terminal do condutor do próprio aterramento do cabo. E dessa forma, quando há essa separação, evita que ocorra um curto-circuito fase terra. Tá? Então aqui nós temos um exemplo de uma mufla instalada e conectada diretamente no barramento de alta de um transformador. Então nós temos aqui a mufla de uso interno, o terminal da mufla, e aqui nós temos o aterramento desses cabos que vão para o aterramento da subestação e ficarão todos equipotencializados. Então a função da mufla é essa, trazer com segurança, facilitar, permitir que seja conectado o cabo de média tensão diretamente no barramento ou no transformador, de forma que não ocorra um curto-circuito fase terra ou fase, de maneira que isso tudo fique isolado, né? E o aterramento do cabo, que é feito na blindagem do cabo, que é um cabo blindado, um cabo de média, vai ser levado para o aterramento da subestação e o condutor permanece ali passando a corrente nominal. Característica da mufla, né? O que a gente precisa entender da mufla? Geralmente a mufla, nesse momento que ela está conduzindo, se ela não foi feita de maneira correta ou se ela está com muito tempo de uso, ela começa a criar pontos de deterioração, ou seja, aqui nos terminais eles começam a ter pontos de aquecimento e esse ponto de aquecimento pode dar vazamento de mufla. O que quer dizer vazamento? Quer dizer que essa mufla ela já não tem mais o isolamento ideal e ela começa a conduzir fase terra, ela começa a ter uma fuga de corrente aqui, o que vai nos dar perdas e possivelmente pode vir até a ocorrer uma explosão aqui devido a um curto-circuito fase terra. Então sempre é bom verificar o nível de isolamento dessa mufla com um teste com o megômetro, tá? Para analisar se realmente esse isolamento ainda está funcional, e se não estiver você tem que substituir essa mufla, ou então você vai ter necessidade de substituir todo o cabo de média tensão. Então é muito importante se fazer isso daí. Outra coisa com relação aos cabos isolados, tá, pessoal? Nós temos aqui um exemplo do cabo isolado, né? Encontrei ele aqui, achei bem interessante esse exemplo. A parte condutora, essa parte do meio, é onde vai ser conduzida a corrente nominal de média tensão. Após a parte condutora, que pode ser em cobre e alumínio, nós vamos ter uma camada semicondutora, essa parte mais preta, né, que ela vai trabalhar aí no isolamento. Depois nós vamos ter uma camada de isolamento, tá? E outra camada semicondutora de isolamento. Então nós temos o condutor, a camada semicondutora do condutor, a camada de isolamento e a outra camada semicondutora. Para que serve essa camada semicondutora? Para diminuir os efeitos de campo elétrico, tá? Assim como a blindagem, eles vão trabalhar para diminuir, para amenizar os efeitos de campo. Por quê? Porque aqui nós temos uma tensão elevadíssima, então esse campo elétrico ele passa a crescer. E no momento que eu tenho ali um semicondutor trabalhando na proximidade do meu condutor, ele vai diminuir e amenizar esses efeitos de campo elétrico. E a blindagem ocorre justamente para isso, para enclausurar esse campo elétrico e permitir que os cabos de média tensão possam
trabalhar próximos um do outro, né? Como são esses cabos de média blindado, que eles precisam entrar em um condutor, né? Um conduíte, e chegar até a subestação de maneira subterrânea. Então eles vão ficar entrelaçados e por isso eles devem ser blindados. Essa blindagem aqui do cabo de média é que vai ser aterrada ali na nossa mufla, tá? Nós temos aqui a mufla, tá vendo esse aterramento vem da blindagem do cabo. Então, no momento que se abre esse cabo, nós vamos tirar essa blindagem, tá? Essa blindagem vem toda para cá, nós vamos abrir somente até a blindagem, e aí nós vamos tirar essa blindagem, esse aterramento, e vamos levá-lo para um outro local. E depois coloca essa nova proteção aí semicondutora para poder fechar a mufla. Então, novamente, revisando, nós vamos ter sempre o nosso condutor, nosso isolamento, né? O semicondutor aqui da parte de condução, o semicondutor da parte de isolamento, a blindagem e aqui a cobertura de proteção mecânica. Então, isso daqui faz parte de um cabo de média tensão. Por isso que ele é um cabo mais robusto, é um cabo mais caro e que precisa fazer sempre os testes de isolamento. Então tem que fazer o teste também de isolamento nesse cabo para verificar se ele está dando fuga para o aterramento. Qualquer perfuração, pessoal, mínimo que seja, por exemplo, perfuração de uma espessura de um fio de cabelo, pode permitir a fuga de corrente nesse condutor. Isso vai dar um curto-circuito fase terra e esse condutor pode vir a explodir e danificar os equipamentos. Então é importante sempre alinhar os testes a esses tipos de equipamento dentro de uma subestação, tá bom? Então até a próxima aula.